Olá, muito bom ter você aqui. Já te desejo as boas-vindas ao nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e é um prazer ter você aqui ao longo de todo esse ano, dentro da nossa caminhada juntos, a cada semana, com tantos temas e assuntos de vidas compartilhadas com os entrevistados que nós trouxemos ao longo do nosso momento de programa aqui, todas as sextas. E por isso, eu já venho aqui colocar para você um outro tema que, bem aproveitando esse momento, né, que nós estamos aí quente eleitoral, que nós vamos falar hoje sobre pesquisa eleitoral. Vou trazer aqui um instituto altamente renomado no Brasil, com mais de 27 anos da sua fundação, onde vai poder trazer com clareza, por meio do seu diretor executivo, uma forma de como o método, a modelagem estatística, o formato de pesquisa é realizado para ter a verdade, ter a assertividade de um momento tão importante que impacta em todas as nossas vidas, e que é uma tomada de decisão que nós precisamos ter na véspera aqui do segundo turno, para que a gente possa ter o entendimento de como esse voto pode ser cada vez mais um gesto de cidadania e consciente. Somos apartidários, somos apolíticos aqui, mas a gente precisa trazer para você a transparência dos números e aonde você pode buscar essa transparência dos números sem nenhum viés eleitoral. Por isso que eu já trago uma frase de Alexandre Garcia, que diz o seguinte: você é eternamente responsável por aquele que você elege. Ora, porque o voto que nós fazemos não impacta somente no nosso momento de vida, porque muitas vezes a gente pensa, da minha empresa, do momento que eu estou aqui, do meu momento de vida pessoal, mas impacta na decisão que a gente realiza hoje para as gerações futuras, para os nossos filhos, netos, para uma sociedade como um todo. Então é muito importante a gente ter essa clareza de como, né, identificar dentro dos nossos, né, candidatos, aqueles que vão realmente entregar uma proposta que você considera como importante para você como cidadão e para a sua geração futura e para toda a sociedade. Então, é um voto que realmente a gente tem que fazer com responsabilidade. E para isso, nós temos, infelizmente, no país, institutos que estão com um viés muito direcionados a determinadas situações de influência, de manipulação, e vai confundindo a população. Então, hoje, o programa Gestão Empreendedora, com seu foco também numa responsabilidade social, ele traz o Instituto Veritá, em nome do seu diretor executivo, Adriano, para que ele possa nos ajudar dentro desse entendimento de como que é os bastidores do Instituto de Pesquisa, como que é o tratado essas informações, até mesmo na construção das perguntas, né, nessa entrevista, para que tenha a assertividade, para que eu possamos ter a nosso entendimento, uma informação fidedigna, para a gente tomar a decisão, e aí é o nosso livre-arbítrio, e está tudo bem com isso, mas que a gente tome uma decisão dentro da nossa consciência que seja a melhor. Por isso, vai compartilhando para mais pessoas aqui das suas redes sociais o nosso programa de hoje, para que possam entender o que efetivamente nós vamos falar sobre pesquisa eleitoral, falando já do segundo turno também, erros e acertos ao longo, né, das jornadas de tantas outras eleições passadas que os institutos cometeram, ou a forma, né, daquilo que você utiliza dentro daquelas informações, e fomos levados muitas vezes de uma forma enganosa, e aí acabou trazendo, né, consequências também que os institutos trouxeram por meio das pesquisas sendo divulgadas erroneamente, e como isso, né, o Instituto Veritá, ele traz aqui de uma forma para nós, de uma forma clara e de uma ajuda de entendimento do que vem por aí nas eleições. Então,
compartilhe para mais pessoas, que eu já vou chamar o nosso entrevistado de hoje, o diretor executivo Adriano Silvoni. Vamos lá? Ok, agora sim, tenho a alegria de estar aqui na presença do amigo Adriano Silvoni, diretor executivo do Instituto Verità. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, Gestão Empreendedora. Sr. Hans, eu que agradeço, tá? Um bom dia a todos os telespectadores, né, do programa. Fico lisonjeado em poder participar e tentar levar aí, né, a nossa experiência, um pouquinho da nossa vivência nesse segmento de pesquisas. Nós que agradecemos aqui, eu sei que nós estamos num momento, né, quente aí, eleitoral, agenda super corrida, mas você abriu aí um espaço para estar nos ajudando a esclarecer vários pontos sobre pesquisa eleitoral. Mas antes de falar exatamente no tema, né, tive a oportunidade de conhecer o Adriano, para as pessoas que não sabem aqui, numa palestra realizada dentro de um evento que o Instituto Verità proporcionou, de uma pesquisa eleitoral de prefeitos na região do Triângulo Mineiro. A minha cidade natal, minha bela Uberlândia, Adriano está aí, é quase conterrâneo, né, Adriano? Você não nasceu em Uberlândia, mas é quase, né? Já está considerado como filho uberlandense, é isso aí, né? Com certeza. Aqui a gente, Uberlândia é uma cidade que muita gente passa por aqui e se apaixona, realmente, é uma cidade muito boa, que eu aprendi a amar, a gostar muito. E, apesar de ter nascido no Paraná, né, hoje eu me sinto mais uberlandense, mais mineiro, né, do que paranaense. Já entrou na veia, o pão de queijo já entrou na veia aí, tá certo. Com certeza, Já com está no certeza. sangue, já está no sangue, muito bom. E naquele momento, né, que a gente teve essa oportunidade no meio do ano de estar aí em Uberlândia, falar com mais, né, de 100 ali, profissionais, prefeitos, enfim, assessores e tudo mais, a gente viu dentro daquela premiação que vocês realizaram a seriedade na pesquisa eleitoral, né? Vocês realmente trouxeram a voz do povo naquele momento de premiação com os prefeitos. Mas antes de comentar sobre tudo isso, e foi uma grande oportunidade que eu tive de conhecê-los lá nesse momento, e eu falei, bom, não podemos deixar de forma nenhuma de não ter, né, essa reflexão, esse entendimento que você vai trazer aqui para nós, na véspera já do segundo turno, né, então, dentro de uma semana aí praticamente, né, no dia 30 de outubro estaremos novamente nas urnas, e é importante entender como que é o impacto de uma pesquisa, como que isso correlaciona, né, dentro de um processo ali dentro dos bastidores, né, para a identificação, a seriedade, todo o compromisso e ética que o Instituto Verità ele realiza quando apresenta esses dados para uma população. Mas antes de falar sobre isso, comente um pouquinho para nós aí sobre o Adriano Silvoni, né, por favor. Bem, professor, meu hobby é pescar hoje, até para tentar sair, né, totalmente dos números Sim. e focar em algo, né, que realmente a gente talvez volta, né, a um ponto inicial para a gente descansar a mente. Mas falando do Adriano, que tem 27 anos de CNPJ, né, que fundou uma empresa lá em 1995, né, lá nesse momento ele via uma necessidade, né, de trabalhar com a parte de tecnologia, com a parte de informática, e a gente começou uma empresa voltada para processamento de dados estatísticos, né? E já em 96, né, quase que de forma natural, por estar numa cidade pequena, ou haver uma demanda, né, por conhecer esses meandros, né, de como o eleitor se comporta, de como que ele está vendo um candidato A ou B, a gente acabou, né, entrando bastante na questão eleitoral. 96, 2000, 2002, né? E principalmente de 2004 em diante, né, a gente foi, talvez, indo um pouco mais para a gestão pública, né? Quando nós tivemos a felicidade aqui, né, de nos conhecer, a gente estamos focados muito nisso, em tentar entregar aos gestores, né,
a Sim. forma como a população enxerga cada serviço para que ele possa melhorar. Então, voltando, né, não desviando Isso é muito bom. da sua Tá. pergunta, Aham. o Adriano é uma pessoa simples, que nasceu lá no Paraná, né, veio para Minas Gerais em função de um movimento que existiu na década de 80, né, que o pessoal veio para o Triângulo Mineiro, para outros estados, como Rondônia, etc., porque eu sou neto de italiano. Então, É. meus pais, meus tios, né, todos Aham. eram produtores de café, ainda são, né? Uhum. E eu me desgarrei dessa linha e Aham. acabei indo para essa área, né, a princípio de tecnologia, né, da Certo. informática, e ligado à pesquisa. Então, Perfeito. hoje eu me considero, né, uma pessoa que tem, né, isso na veia, acho que não tem como negar isso mais. A gente Sim. não consegue ficar longe de eleições, é uma coisa que você vive isso, né, 24 horas por dia. Então, não me sinto, Uhum. talvez, confortável se eu abandonasse, né, esse sonho que já dura Perfeito. 27 anos e que, aos poucos, aí a gente vai ganhando esse reconhecimento, passo a passo, Sim. com muita dedicação, né, e sempre, né, com Deus à nossa frente, né, que a cada dia a gente consiga vencer essa batalha. Muito importante isso, né, são os valores, né, são os princípios, dentro que tem no coração do fundador, né, você como fundador do Instituto Veritá, então isso também, reflete dentro da organização. E uma coisa que você trouxe muito importante, né, Adriana, até mesmo para ajudar aqui os empreendedores que estão acompanhando nesse momento o nosso programa, é ficar atento pelas oportunidades, né. Você iniciou numa área, num ramo, onde você viu a oportunidade, olha, dentro daquele meu conhecimento eu posso também a contribuir e muito nesse âmbito da gestão pública como um todo. E você teve essa movimentação, o não ter o medo da mudança. É muito importante, principalmente no momento que nós estamos atualmente, que a transformação ela é constante, muito rápida e muito acelerada. E as empresas que não conseguirem se adaptar cada vez mais rápido nas situações que estão sendo apresentadas, elas vão ficar obsoletas e muitas vezes até mesmo deixar de existir. Então, são percepções que o empresário ele tem que ter de estratégia, o que eu faço hoje e aonde que eu quero chegar amanhã. E é o que você comentou, né? Esse sonho ele vai se tornando realidade a partir do momento que você vai atingindo os objetivos. E esses objetivos de 27 anos do Instituto Veritá. Comenta um pouquinho para nós aí desse histórico de todo instituto, por favor. Quantos profissionais vocês têm envolvidos, né? Porque as pessoas precisam também entender que é um composto, né, de recursos que não é somente a questão de informações, mas você tem muita gente te ajudando nesse processo como um todo, né? Comente um pouquinho para nós, por favor. Com certeza. Bem, como eu disse, em 2000, vou começar aí a partir de 2000, nesse histórico, Certo. a gente já havia feito pesquisas eleitorais antes, mas em 2000 a gente teve um case que eu sempre uso ele até hoje, né, para dar um Uhum. treinamento, para formar novos pesquisadores de campo. Tá. Porque o nosso conceito sempre foi de que um planejamento da pesquisa, né, você conseguir fazer uma modelagem estatística correta, né, Aham. é o ponto inicial, é o ponto de partida. Mas Perfeito. depois você tem a construção, né, de um instrumento que vá a campo, que coleta realmente a realidade sem ter um viés, né, sem ter uma dubiedade na construção da pergunta, né, naquilo que o entrevistado está entendendo daquela pergunta, Certo. mas mais ainda do que isso, né, a capacidade desse pesquisador que vai lá bater na porta daquele eleitor ou daquele morador, né, Tá. para coletar essa informação. Então, em 2000, a gente foi assim, abençoado por Deus, eu digo, porque quando a gente começou, até então a gente trabalhava mais a parte só, vamos dizer, de planejamento, né, de leitura desses dados, de análise dos dados. E aí veio assim, Perfeito. né, um pedido para a gente assumir, né, Uhum. essa parte e trabalhar a pesquisa como um todo. E aí a Ok. gente, né, buscou na Universidade Federal de Uberlândia, né, Uhum. eu tinha vários amigos
que poderiam, né, nos ajudar. E um deles, né, que hoje não mora mais aqui, mas contribuiu muito, chama Edmar Davi, ele fazia já mestrado em psicologia, e também uma outra pessoa que era da engenharia, né, era professor e diretor da engenharia, que era o Ibrahim Andraus Gassani, que naquele momento ocupava esse cargo, e essas duas pessoas que a gente tinha aí um relacionamento de amizade, e eu chamei eles para a gente trabalhar, né? E cada um trouxe uma quantidade de pessoas que eram que estavam no meio. E o Edmar trouxe uma quantidade de pessoas da psicologia, e o Ibrahim trouxe uma quantidade de pessoas da engenharia. E esse choque, né, de visões é o que proporcionou, né, para a gente e para a minha experiência, graças a Deus, a leitura correta, né, de como deve ser uma pesquisa. Você tem que ter esse lado subjetivo, esse lado da psicologia, que critica, né, a cada movimento que a pessoa que está do outro lado está respondendo, né, se existe verdade, a crítica muito incisiva no instrumento, a colocação de cada pergunta, se essa pergunta realmente vai coletar aquilo que a gente espera. E, por outro lado, você tem a engenharia, né? Aquele cara, né, que planeja, que ele quer a exatidão nas cotas, ele quer cumprir, ele quer a proporcionalidade, né, muito rígida, certo? Mas, se não houver a complementação das duas áreas, a gente não tem sucesso. Por quê? Não adianta um planejamento e eu cumprir as cotas, mas haver um viés na pesquisa, na forma de perguntar. Da mesma forma, do outro lado, né, a gente não consegue ter resultado se a gente faz o instrumento correto, mas a gente, né, enviesa na hora da coleta e não consegue colher correto. E uma das coisas que nós fizemos lá nessa época foi fazer uma tabela de dígitos aleatórios, né, usar o que já é usado na estatística, para sortear as residências. Então, o primeiro passo é que a nossa pesquisa, ela não era uma pesquisa de fluxo, então, era uma pesquisa domiciliar. E a gente, naquela época, lá era bom de fazer pesquisa aos finais de semana, então a gente fazia pesquisa no final de semana, né, sorteando as residências, inclusive contemplando bairros que são mais verticalizados, para poder ouvir a pessoa que está, mora no apartamento, seja no 10º andar, no 20º, etc. Então, isso nos trouxe assim, uma precisão, né, lá de décimos. A gente apontou, enquanto todos os outros apontavam, já uma eleição decidida num primeiro turno aqui, a gente apontou 48,5 e o candidato teve 48,8, a gente ficou com 0,3 de diferença. Então, a gente viu que esse modelo, né, era realmente um modelo correto. E daí em diante a gente continuou, né, em todas as eleições, tentando trazer, né, a cada eleição replicar esse mesmo modelo, o que é muito difícil. Eu sempre comentava, né, na dificuldade que a gente ia ter, né, para tentar fazer isso, principalmente porque a cada ano a gente aumentava a quantidade de pessoas trabalhando. E aí de 2000, 2004, 2006, que era a coisa toda no papel, a gente via, né, a necessidade de avançar mais. De 2006 para 2007, nós somos o primeiro instituto, né, a desenvolver um software que possibilitava, então, a coleta através de equipamentos eletrônicos. Então, a gente começou lá de um aparelhinho pequenininho, que era, né, chamado Palm OS, e começamos, então, a coletar as informações através desses equipamentos, o que já era um ganho. E aí, na sequência, veio um outro tipo de equipamento, e já em 2010 a gente já tinha uma plataforma muito consistente, né, para coleta de dados, muito testada, muito já aprovada, através também de amigos que eu tive, que graças a Deus cruzou, né, no nosso caminho e nos ajudou. E a gente, né, chegou já em 2010, 2011, já na geração dos tablets. Então, hoje a gente, né, compartilha aí de um app que fica na nuvem, que baixa, então a gente consegue controlar, né, tudo isso. Em 2012, a gente já, né, trabalhou. Em 2008, eu já fiz campanha, por exemplo, pesquisas eleitorais, já que é o foco que a gente está falando, né, até em Belém, por exemplo. E a gente foi muito assertivo, né, de cravar resultado mesmo. 2010, 2012 não foi diferente, né?
Em 2010, a gente viu que havia um movimento, né, dos institutos errarem muito em função do pesquisador, né? Um pesquisador não ter o compromisso de fazer uma entrevista, né, de fazer as suas entrevistas, melhor dizendo, bem distribuídas, ou seja, pegando a proporcionalidade, a proporção correta de pessoas de uma escolaridade mais alta, de uma escolaridade média, de uma escolaridade baixa, as pessoas de uma classe social mais alta, classe social média, e assim por diante. Então, isso é o que tem acontecido hoje, né, nas pesquisas, os erros que são gritantes. E aí, desse modelo, né, que nós implantamos e fomos, né, a cada dia, né, melhorando, e você é uma coisa muito difícil, é um trabalho incansável que a gente tem todo dia fazer, todo dia tá, né, juntando as pessoas e falar, olha, né, vamos balizar a equipe aqui, né, essa pergunta, vocês não podem dar um tempo maior do que isso, mas também não pode ser menor do que isso, porque senão você leva um pesquisador, né, a uma pergunta que ela é espontânea, que ela não tem que retirar do entrevistado, né, aquela informação, você tem depois, posteriormente, uma outra pergunta que ela vai mais além, quer dizer, você traz a intenção dele para aquele dia, né? Se a eleição fosse hoje. Então, tudo isso depende de um balizamento muito grande, né? de um trabalho constante que vai construindo. Então, a gente chegou aí em 2012 a ter em campo, às vezes num dia só, 200, 250 pessoas trabalhando, né? O que é muito difícil. Em 2016, nós chegamos a ter, assim, um dia só, fazendo 45, 48 cidades simultaneamente, com questionários diferentes, né? E com equipes diferentes, mas conseguindo controlar tudo isso, né? E aí você tem que ter muita tecnologia, você tem que ter equipe. Tem que ter toda uma inteligência, sim. Né? De pessoal nessa época, aí a gente tinha lá 200, 300 pessoas, né, com carteira assinada, né? O que muda muito a relação, né, desse pesquisador que está lá em campo. Quando você contrata a pessoa, vem aqui, trabalha um dia, depois você vai trabalhar 2 dias. Freelancer, né? A relação que ele tem, né, o cuidado que ele tem com a empresa. Então, assim, a gente sempre teve esse cuidado de tentar com que os nossos pesquisadores estabelecessem esse vínculo, né, de compromisso, né, com a empresa. Né? Nosso lema sempre foi estar em todas as nossas páginas de relatórios, compromisso e ética. E é isso que a gente sempre cobra deles. Né? Que eles venham, né? Mas que eles participam, né? Que dê esse amor, que eles dê essa entrega realmente na hora de fazer as pesquisas. Então, nós, graças a Deus, né, fomos muito felizes em termos de assertividade, né, em termos de passar para os veículos de comunicação, que às vezes, né, nos contratam, nos últimos anos, isso está difícil, parece que há um distanciamento. Mas dentro desse nosso histórico... Está sendo muito assertivo demais da conta, né? E isso incomoda alguns veículos. Às vezes, né? eu vejo também um pouco por esse lado. Mas a gente, né, nesse histórico do Instituto, a gente teve, né, muitos trabalhos. E assim, né, até saindo às vezes um pouquinho, e já que o nosso público está muito ligado, né, ao empreendedorismo e isso tudo, às vezes a pesquisa eleitoral ela dá mais prejuízo do que lucro, né, para a empresa. No nosso caso, sempre foi assim. A gente ganhou recursos para manter a empresa através de pesquisas de gestão pública, certo? Que são pesquisas que a gente vai, né, subsidiar de informação um prefeito, um governo estadual ou um outro governo, né, para que ele melhore o saneamento, para que ele melhore quais as áreas que estão mais deficitárias, né, vamos dizer assim, a gente achar os porquê, né, que a saúde não está bem avaliada. Então, a gente vai lá no cerne do problema, né, usa a metodologia que for mais adequada para aquele momento, se é uma pesquisa na porta da unidade de saúde, se é uma pesquisa em profundidade com a pessoa que passou nos últimos 20 dias, 15 dias, um mês, na unidade de saúde, teve um atendimento, como ele, né, e a gente esmiuçar isso para poder ter um diagnóstico preciso para que o gestor tome a decisão. E
esse é uma das nossas linhas. Então, lá atrás, 2010, 2012, a gente criou 3 ramos de atuação. Então, nós trabalhamos com mercado, né? A gente atendeu aqui a Coca-Cola local, e em mais aqui de 100, 120 municípios. Então, durante 10 anos, a gente só parou em função da pandemia, né? Muitas outras empresas, rede de supermercado, ou enfim, empresas aí, às vezes até mesmo de São Paulo, que a gente já fez muitas pesquisas de mercado. Certo. E esse é, né, o que a gente, vamos dizer assim, precisa manter, precisa trabalhar, porque esse é realmente um retorno certo garantido, né? A pesquisa eleitoral, muitas das vezes, os partidos querem comprar algo que é conveniente, né? E isso a gente não faz, tá? Então, nesse ano, por exemplo, né, a gente fez aí pesquisa em todos os estados, né, nas 27 unidades da federação, nós fizemos pesquisas, certo? E bancamos essas pesquisas, certo? Isso é, para nós, um prejuízo, né? A gente está usando dinheiro de outras fontes de receita, né? Mas que nós achamos que é importante, principalmente pelo momento, né, em que o Instituto de Pesquisa, ou seja, a badalação, a forma como que vem sendo tratado para outros fins, eu diria, não para informar a população de maneira correta, tem sido tratada a pesquisa eleitoral no Brasil, né? E aí nós, né, não quisemos deixar, né, esse nosso histórico morrer, e a gente foi para cima e realizou pesquisa em todos os estados, e de 27, né, unidades da federação, nós acertamos 26, e aqui nós falamos que erramos, na verdade, nós não erramos, porque é a Bahia, onde a gente colheu, né, o declínio do candidato, que ficou em segundo lugar, e que na pesquisa ele estaria em primeiro, mas ele já tinha perdido da primeira pesquisa para a segunda cerca de 8 pontos, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, cravou esses resultados, né, por todo o Brasil. Então, graças a Deus, a gente está muito feliz, né, com esse histórico que a Veritá apresenta. E eu te diria o seguinte, né, neste ano, a gente conseguiu realizar, com tecnologia, né, com essa, assim, com essa pegada de nunca se acomodar num modelo, porque aquilo que funcionava lá em 2010, hoje não funciona mais. Hoje a gente tem um problema grave na coleta de dados, por exemplo, que se a gente vai fazer no meio de semana, você pega muita gente que não PEA, que é o quê? A população não economicamente ativa. A mulher do lar, o aposentado, etc. Se você faz, às vezes, no final de semana, uma coisa assim, hoje, né, todas as classes, né, têm um hábito de fazer o seu churrasco e, infelizmente, o álcool está presente de uma forma muito alta na sociedade, nas famílias brasileiras. E aí, hora ou outra, esse pesquisador ele se esbarra com um problema ao fazer ali uma abordagem em uma casa, né? Sai alguém alcoolizado, e aí quer saber por que o outro que respondeu a pesquisa, aí não quer fazer a pesquisa com ele, quer dizer, a pesquisa é uma amostragem, então ele não pode, numa residência, fazer mais de uma pessoa, mas aí você tem lá 2, 3 que estão, né, na famosa farrinha, né, do domingo, do sábado ali à tarde, e isso tem trazido problemas, né? Quer dizer, é algo que não é legal para a pesquisa. Além de você, às vezes, coletar uma informação que ela já sai toda enviesada, porque tem 2 pessoas, uma dando palpite na entrevista do outro, né? Você tem um outro problema, que é as pessoas estarem alcoolizadas, né? E aí querem responder também a pesquisa, mas por que eu não posso responder, etc. Então, a gente tem esses problemas. E aí a gente precisa, né, de evoluir. A gente teve uma evolução, aí eu diria, muito grande, né, em achar uma forma híbrida de fazer as entrevistas, onde hoje a gente consegue acessar, né, desde o cara que está lá no campo, talvez em cima do cavalo, mas que está com o celular na mão e na fazenda dele tem um sinal de telefone, ao cara que está hoje num arranha-céu, né, e sentado lá do lado de um computador ou na casa dele, trabalhando em home office. Quer dizer, a gente temos tecnologias e usamos essas tecnologias de forma a complementar uma amostragem
que eu não vou entrar em detalhes, porque a gente ficaria muito Tá. tempo para explicar isso, Sim. mas eu te digo que é uma amostragem híbrida e que funcionou diferente, né, dos institutos que ou erraram, né, não sei se é por essa metodologia antiga, se eles estarem ultrapassados no formato de escolher pessoas que é freelance, que não tem compromisso com a amostra, entregar para ele um script do que ele tem que fazer, mas não Não. acompanhar e ele direcionar essas entrevistas com um público que não representa a proporcionalidade do universo que ele está estudando, né? Então, o Ok. nosso compromisso sempre é analisar, né, esse universo. Se a gente está fazendo pesquisa lá numa cidadezinha pequenininha, né, ou está Sim. fazendo no estado, ou está fazendo no país inteiro, é estudar muito bem esse universo para a gente tentar colher uma informação que representa, de fato, esse universo. Sensacional. Você fez aí, né, tentou fazer um resumo dos 27 anos do Instituto Veritá, fantástico, muito bom. Você que está nos acompanhando, vai compartilhando aqui o link do nosso programa para que mais pessoas possam entender esse tema tão rico, que nas vésperas da eleição também, que vai te ajudar a ter aí um entendimento, como esses resultados apontados em pesquisas podem aí, né, também te ajudar num voto mais consciente. Mas interessante, Adriano, que você comentou, voltando um pouquinho, né, ali no início de todo o Instituto Veritá, o líder ele tem que ter essa percepção que você trouxe aqui para nós em algumas etapas da sua apresentação da empresa, que você viu que você não sabia tudo sozinho. Esse é um primeiro ponto, ninguém sabe de tudo Ninguém sozinho, sabe. né? Então, quer dizer, a gente precisa ter outras pessoas. Você reuniu os melhores ali que você poderia te ajudar naquele momento, da construção até mesmo da metodologia. É o que, né, é a visão da psicologia com a visão da estatística, que foi fazendo essa mescla e encontrou um modelo interessante. Depois também você teve a sensibilidade de fazer a transformação digital na sua empresa lá em 2006, 2007. Observar aqui, olha, papel, muito bem, obrigado, mas a gente tem agora outras possibilidades, outros recursos que podem ganhar um fôlego e até mesmo você, né, que você comentou, se eu não me engano, acho que 48 cidades, né, simultâneas que você estava fazendo a pesquisa em determinado momento e onde você conseguiu dar essa capilaridade para o negócio. Então, o empreendedor ele precisa também ter essa percepção. A gente falou num primeiro momento na sua apresentação pessoal sobre a oportunidade, agora a percepção da transformação do modelo de negócio. Isso é fundamental para gerar o quê? Processos melhores. Então, você hoje, né, em 2010, você falou, olha, a gente já utiliza completamente diferente do que eu utilizava em 2010. Isso a gente está falando, 12 anos se passaram e os processos, né, automatizados, você falou que até mesmo o fazendeiro lá dentro da sua, né, unidade ali, rural, ele consegue fazer responder a pesquisa até alguém que está no seu escritório, né, executivo, enfim. Então, quer dizer, você abrange todos de uma forma muito multidisciplinar. E o que você comentou dentro desse processo todo de transformação digital também é identificar a experiência do cliente. Ou seja, o seu cliente é o entrevistado. Então, você tem todo esse cuidado com ele também, para entender. Olha, não adianta o entrevistador, né, ou pesquisador que seja, você perguntar muito disso, é o tempo, é o time que você comentou, né, de cada pergunta, porque a gente vai ter essa pergunta lá na frente. Então, até mesmo para não ficar aquela questão, aquela coisa massiva, né, cansativa de uma pesquisa que falou em pesquisa, o pessoal já tem alguma, né, paradigmas, não, não vou responder isso não, para que que adianta responder isso e não sei o quê, não vai mudar nada e tal, aquela coisa, aquele pessimismo, que isso foi colocado em outros, né, empresas como um todo e, enfim, e foi gerando descrédito, né, quando a gente fala de eleições. E você trouxe aí, né, uma reflexão que se você, né, o Instituto Veritá dependesse de eleições, é como se fosse um produto sazonal, né? Estaria hoje aqui em 27 anos, né? Então, mas até mesmo vocês bancam esse para mostrar o que é a questão da responsabilidade social. É um pilar muito forte dentro do Instituto Veritá, dentro daquilo que vocês acreditam como os valores, princípios da organização. E
os outros negócios, a gestão pública como um todo, né? Até a gente teve essa oportunidade de estar aí em Uberlândia nesse sentido, apresentar os resultados e tal. O mercado, a própria pesquisa de mercado, é aquilo que você apresenta e é o seu portfólio de negócio que te dá essa sustentabilidade, essa frequência aí dentro dessa situação, né, do seu dia a dia de empresa como um todo. Agora, falando essas empresas de pesquisa, aconteceu uma mudança muito grande no país, né? A gente escutava muito falar de Ibope, era tudo Ibope para cá, Ibope para lá, né? Datafolha e tal. O que que aconteceu, né? O que que a gente não ouve mais falar em Ibope? Às vezes as pessoas estão nos acompanhando, não estão muito antenada nesse mercado, mas para nos ajudar, por que que não se fala mais Ibope? O Ibope não existe mais, mudou? O que que aconteceu nesse mercado de pesquisa como um todo? Bem, é um pouco embaraçoso, né? Talvez em falar e talvez não falar também, talvez seja pior não falar. Em 2010, quando a gente fazia pesquisas em alguns estados só, Minas, Certo. Distrito Federal, Goiás, São Paulo, então a gente notou, né, que das nossas pesquisas, entre o que Datafolha e Ibope, que eram os únicos dois institutos em 2010 que tinham, né, essa relevância maior, né, apresentava, não era o mesmo que nós colhíamos. Os nossos resultados eram diferentes. E aí, no segundo turno de 2010, a gente se aventurou, né, mas não era uma aventura, né? Principalmente hoje eu vejo isso, e também lá em 2010 a gente cravou o resultado, né, com 3 pesquisas que nós fizemos. Em 2010, Certo. só o Instituto Veritar, com o Ibope e o Datafolha, né, que foram as duas grifes, né, que Tá. se destacaram aí nos últimos 3 ou 4 décadas, que fez mais de uma pesquisa, né, no segundo turno de 2010. As pesquisas deles, diferente da nossa, davam uma diferença muito ampla, né, para a esquerda. Tá. Nos últimos 3 dias, houve, né, vamos dizer assim, apontando esse candidato para baixo, o que para nós é totalmente estranhíssimo, porque se a eleição caminhava, né, ali para uma vitória maciça, o que acontece com o eleitor é abrir mais esse percentual e não fechar. E ali a gente viu um comportamento errado, né, muito estranho dessas pesquisas. E a gente, querendo ou não, quando a gente abriu lá essa pesquisa, essa empresa, a gente olha para cima e a gente quer chegar perto daquele que é grande, daquele que tem Lógico, nome, sim, né, daquela sim, marca. sim, E eu já fui, há 10, 15 anos atrás, eu era um admirador do Datafolha, de abrir, de olhar os números, né? E, infelizmente, hoje, já há anos atrás, a gente teve, né, uma decepção, porque a gente estamos correndo atrás de ficar perto de quem? Ou ficar próximo de quem? De quem não tem compromisso, ou que não tem metodologia, ou que trabalha em função não sei do que, entendeu? certo. Porque pesquisa é algo que não é tão simples, mas também não Sim, é difícil para errar com margens de 15%, de 10%, ou tentar corrigir algo no final para poder certo. dar a sensação que acertou. Entendi. Então, assim, para nós foi muito decepcionante. Eu fiquei 4 anos, de 2010 a 2014, remoendo essa questão de 2010, e em 2014 nós registramos uma pesquisa antes da virada da eleição de primeiro para o segundo turno. Tá. Então, nós registramos a pesquisa, porque a pesquisa, para ir, né, para ela chegar ao veículo e ser divulgada, ela Certo. tem 6 dias antes que ser registrada. E durante esses 5 dias que ela fica, vamos dizer assim, em maturação ali, ela pode ser impugnada por algum partido, por algum interessado. Tá. Tá, Né? ok. Então, a gente faz o registro. Então, nós fizemos o registro na quinta-feira, já sabendo que quem ia para o segundo turno não era o que o Ibope e Datafolha mostravam, era outro candidato. Quer dizer, eles já estavam errando, não sei se intencionalmente, né, para Certo. tentar realmente levar um segundo lugar para o segundo turno, que era muito mais fácil sei lá, enfim. E nós registramos. E mostramos realmente, né, que no segundo turno havia ali uma virada, né, e essa virada realmente aconteceu.
eles tiveram, né, que pelo menos colocar que estava empate, 50-50, tal, que era algo, né, meio que incomum. E depois, no decorrer das outras duas pesquisas na sequência, houve, né, um afunilamento ali, uma disputa, mas ainda é até hoje, né, uma eleição polêmica que foi decidida, né, em muito poucos votos, decidida no estado aqui de Minas Gerais, né, com uma campanha muito pesada, né, quase que uma guerra. E há, né, quem ainda não acredite até hoje, muita gente, né, me pergunta qual que é a minha opinião. Eu prefiro não ter opinião sobre isso, mas também acho que a gente poderia ter um sistema de votação igual a outros países e não algo, né, que a gente não possa conferir. Bem, em 2018, também a gente, fazendo pesquisas, né, em muitas cidades, estados, a gente também não via esse distanciamento que existia entre o primeiro colocado, dos 50% lá, que seria o do primeiro turno. A gente fez uma pesquisa, ela foi mal divulgada, né? Não mal divulgada, mas veja bem, deixa eu tentar explicar, é um pouco complicado. Quando a gente faz uma pesquisa, igual agora, num segundo turno, se a gente apontar que um candidato tem 45 e o outro tem 44, é um segundo turno, significa que esse cara de 45 vai ter, né, 50,7, 50,8, perto de 51, ou seja, ele vai ter 51% e o outro 49%. Ainda que é uma questão de empate, mas é nesse formato. Agora, numa eleição, quando nós temos 13 candidatos, por exemplo, e um candidato tem 41,5, como era a nossa pesquisa em 2018, a gente apontava Bolsonaro com 41,5, né? E aí os outros candidatos, todos juntos, tinham 41%. Ou seja, nós tínhamos 17% ainda, ou 18%, se eu não me engano, que ainda era indeciso. E esses 18%, obviamente, não iria, né, metade, 50% deles, que estava um empate entre um candidato e todos os outros candidatos, não iria nessa proporção, porque a pessoa, ao ir votar, ele tinha muitas opções. Tá? Então, a gente colocou a pesquisa, mas o cálculo é automático, o computador vai pegar os 41% e vai transformar ele em válidos, então ele vai lá e vai buscar 50%. Então, algumas manchetes, né, deturpou um pouquinho e falou: Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. Com a pesquisa, não, quer dizer, ele não tinha essa chance de ganhar no primeiro turno. Dos 17%, ele ia buscar um pouco mais do que os outros demais, mas aí a gente tinha Haddad, tinha Alckmin, tinha Ciro, tinha Álvaro Dias, etc. E esses candidatos, eles iam pegar a maioria. Desses 17, a gente estimava que ele pegasse 4. Ia pulverizar, né? A nossa estimativa. Então, ele iria para 45% dos votos. E os outros demais ficariam com 55%. Até nos surpreendeu que ele foi para 46% e não 45%. Mas, quer dizer, a nossa pesquisa, a nossa metodologia estava correta, enquanto os outros colocavam, né, que ele teria 32%, 35% no máximo, assim, de votos válidos no primeiro turno. Tá? Então, nessa eleição, né, no primeiro turno, desde a primeira pesquisa, nós fizemos 5 pesquisas. A primeira pesquisa com 5.000 entrevistas, a segunda já foi com 10.000, tivemos pesquisa com 20.000, com 50.000 entrevistas, porque nós fizemos todos os estados ao mesmo tempo, então a gente, em todas as pesquisas, a gente tinha presidente. A gente tinha uma segurança muito grande no número que nós apresentamos. Então, desde a primeira pesquisa até a última, em nenhuma delas o Lula teria menos que 40%, e nenhuma delas ele teria mais que 45%, da mesma forma que Bolsonaro, em nenhuma delas teria menos de 40% e teria mais que 45% também. Então, um quadro de empate polarizado que a gente viu em todo momento. Nunca existiu diferença maior do que 3 pontos entre eles, durante o período até a véspera da eleição. Na primeira pesquisa, o Lula estava até, acho que 1 ponto à frente, e depois nas outras sempre 2 atrás, 1,5 atrás. Acho que o máximo que abriu aí foi 2,5 pontos, não chegou a 3.
Da penúltima para a última pesquisa, nós vimos o seguinte, nós tínhamos lá 45,6 Bolsonaro a 41,5 para o Lula. Certo. Na última pesquisa, que nós fizemos no sábado, já deu uma queda, né, do Bolsonaro de 45,6 para 44,1, quer dizer, ele caiu 1,5, certo? E o Lula, de 41,5, ele foi para 40, ou 42, alguma coisinha, foi para 42,8, que é 43. Ou seja, a gente apontou um quadro de 44 a 43. O número do Bolsonaro que vinha descendo, ele cravou em cima, né? O que houve foi uma mudança, né, devido a uma maciça campanha da mídia, em geral, né, que já não esconde mais o lado, quer dizer, fica muito escancarado a forma como nossos veículos de comunicação abertos, né, se posicionam, e também toda a classe artística, etc., e fez com que houvesse um esvaziamento dos candidatos, Ciro Gomes, um pouco da Tebet, um pouco dos outros, migrando, né, para esse voto útil que eles pregaram, né? Vamos acabar com isso no primeiro turno, etc. Então, a gente viu ali, né, uma migração. Essas coisas, né, existem realmente, e às vezes a pesquisa não consegue, não teria como. A pesquisa, a gente só conseguiria se tivesse feito boca de urna, né, da pessoa que já votou lá na frente. Então, esse movimento. Agora, quando a gente pega o voto, o nosso gráfico, que desde o início até o fim, quando você soma os votos do Lula com o voto dos demais candidatos, do outro lado, quando você pega o voto do Bolsonaro, quer dizer, o gráfico ele não tem variação a mais que 2 pontos percentuais das 5 pesquisas e do resultado oficial. Ou seja, a metodologia está correta, tanto que, né, nós somos o único instituto a acertar senador no Paraná, a cravar o resultado. O único instituto a acertar e cravar o resultado do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto no Mato Grosso do Sul, com questão de 0, alguma coisinha. Todos os institutos errados, certo? A mesma coisa no estado de São Paulo. Nós acertamos o estado de São Paulo. Nossa pesquisa era 44, errou ali por 1,5 de diferença só, enquanto os outros colocavam o Haddad com 40 e tantos e o Tarcísio, né, o contrário. Então, eu acho que, assim, nossa pesquisa, né, nós temos compromisso com o nosso público, com o eleitor, com o Brasil, certo? E não estamos inventando números para favorecer A ou B. E mais do que isso, a gente tem metodologia que funciona. Então, a gente viu aberrações e também de gente querendo entrar no mercado, colocando lá Bolsonaro com 57%, coisas, entendeu? Assim, totalmente fora da realidade. Nós tivemos, né, nesses últimos 4 anos, né, uma combatividade, um acirramento o tempo inteiro. Eu falo há mais de um ano que eu faço pesquisa em cidades, em tudo, o comportamento do eleitor, ele sempre foi muito próximo os dois candidatos. Nunca existiu nenhuma elasticidade, nenhuma vantagem acima de 4, 5 pontos entre Lula e Bolsonaro, jamais. Essa vantagem que o Lula estabeleceu aí, de 5 pontos na eleição, foi em função de uma campanha muito forte e uma desmotivação de gente, né, que às vezes nem foi votar, em função de achar que a eleição teria sido decidida. Entendeu? Então, assim, pesquisa é algo que funciona, sim. Basta fazer a coisa correta e não fazer para atender, né, às vezes, alguma necessidade partidária, né, para talvez influenciar algum tipo de eleitor, que infelizmente, né, eu gostaria que não fosse assim, mas a pesquisa acaba, ao invés de informar, muitas das vezes, ela acaba influenciando. Porque eu parto do princípio, uma vez eu até achava assim, que as pesquisas não deveriam ser divulgadas, mas veja bem, os candidatos, eles têm pesquisa o tempo todo, eles têm tracking, eles têm tudo, né, que eles compram, e tem essa informação. Por que o eleitor também não pode ter?
Então, acho que seria um direito dele saber mais ou menos como que está o comportamento no geral, como que as pessoas lá no Sul pensam, como que as do Norte pensam, as do Sudeste, as do Nordeste, né? Sim, A gente sim. ter essa comparação, né? Para poder se balizar, talvez, né? Ou Ótimo. concluir melhor o seu raciocínio, né? Sim. Entender como essa imagem, já que ele está votando, né, principalmente nesse caso, para presidente, né? Votar hoje para governador ou para qualquer cargo em Minas Gerais já é uma dificuldade, porque a gente tem um sistema, né, que eu digo que precisaria de ser revisto em Minas Gerais. São 853 municípios. É como que um deputado faz campanha em 853 municípios, mas ele representa os 853? É algo que não está certo. Eu acho que, né, a gente deveria ser regionalizado, deveria ter algo que fosse mais próximo da população, né? Perfeito, Então, perfeito. todas Excelente. essas coisas talvez precisariam ser revistas, né, para a gente ter um modelo que fosse, né, talvez mais humano do ponto de vista do político. Eu tenho amigos, pessoas que às vezes, né, chega no final da campanha, ele está morto de andar, ele fica o tempo inteiro Na viajando, estrada, e aí ela exato. acaba não tendo como apresentar ali as suas propostas, as suas coisas, em função desse modelo. Entendi. E obrigado. Fantástico aqui que você traz, Adriano, de uma transparência, né, também para todos nós aqui. São assuntos que geralmente a gente não tem oportunidade de escutar do instituto, né, sério de pesquisa, essa preocupação de levar a assertividade real do entrevistado para dentro dos números ali, para que possa ter, né, essa clareza, esse direcionamento até mesmo ali para um voto mais consciente como um todo, né? Então, você trouxe para nós aqui essa questão da metodologia, essa modelagem estatística, as pesquisas, como vocês fazem. Então, a gente conseguiu entender muito aqui dentro desse bate-papo o back-office aí, né? Os bastidores, né, de um instituto de pesquisa, quando ele quer efetivamente levar, né, a informação real, né, uma informação que seja a verdadeira para a população. E já chegando quase ao nosso finalzinho aqui do programa, bate-papo bom é assim, né, como diz aí nas boas Minas Gerais, passa rápido, mas dá conta, só. Estamos aqui próximo do segundo turno já. A gente comentou bastante do primeiro turno, porque exatamente, né, as pessoas, para tomar as suas, né, decisões aí no segundo turno, vão para o Instituto Veritá, busquem aí no site, a gente vai deixar aqui depois também no final do programa, todas as informações para as pessoas conhecerem mais o Instituto Veritá, até mesmo, né, para as pesquisas aí do segundo turno, que você já tem aí mais duas pesquisas que já rodaram para esse segundo turno, mas a gente, né, deixa as pessoas pesquisarem, vão saber aí quais são essas informações que elas vão adquirir ali, e também para empresas como um todo, né, a gente tem aqui uma gama de empresários que desejam ter um entendimento melhor do seu negócio, para dentro do seu mercado de atuação, então tem o Instituto Veritá aí também, que pode ajudar nesse sentido, até mesmo, né, a gestão pública que está aqui participando da nossa audiência também, pode ter essa oportunidade de estar contratando o Instituto Veritá. Agora, falando do segundo turno, então, das eleições, como que vocês estão formatando dentro dessas pesquisas? Qual que é o projeto de vocês coletarem informações? Quantas pessoas envolvidas? Para a gente já ir fechando aqui essa nossa reflexão da pesquisa eleitoral. Bem, no segundo turno, a gente, né, quer cravar aí a maioria dos estados, né, para, mais uma vez, demonstrar, né, que Sim. esse primeiro turno, né, a gente acertou, e a gente quer também, no segundo turno, demonstrar a mesma eficiência, a mesma precisão. Do ponto de vista, né, do nosso papel, né, enquanto instituto, a gente quer, né, dar essa informação, né, para a comunidade, para o eleitor, né, de forma transparente, né, sem nenhum tipo, né, de partidarismo, né? Nós somos Sim. apartidários, nós somos apolíticos, porque o nosso papel é em informar. Então, Certo. se eu digo sempre que às vezes a gente vai lá, a gente tira como se fosse uma radiografia, né? Então, a gente apresenta esse número, né, de acordo com o dia. Então, da mesma forma,
que aquele paciente que está doente, quer dizer, cada dia ele vai lá e tira, né, uma radiografia, o tumor está aumentando, está diminuindo, o exame de sangue está, hemoglobina está assim ou está assado, a gente também tem esse papel. Então, o nosso compromisso não é em adivinhar o número que vai acontecer lá no dia da eleição, certo? Isso aí é para pessoas que mexem com adivinhação. Não, nós somos instituto de pesquisa, a gente faz uma leitura, né, do cenário naquele dia, né? Então, com muita tranquilidade, com muita transparência, eu tenho certeza que nós vamos, né, apontar num segundo turno, onde vai se dividir, né, eu acho que bem mais a questão, né, dessa esquerda, centro-esquerda, com direita, centro-direita, né, e a gente acho que vai ter um número até mais fácil de fazer uma leitura, né, do número que nós apresentarmos, né, ser realmente o número que vai acontecer, né, nas urnas. Eu espero que as eleições sejam eleições tranquilas, né, democráticas, e que os eleitores tenham, né, a consciência realmente de estudar, né, de entender, né, quais são as propostas, quais são, né, o melhor caminho para ele a seguir, seja os quadros que nós temos ainda, né, 12 estados aí para decidir os seus governadores, né, e seja também para o futuro da nação, né, que miram talvez políticas bastante opostas, e nós não somos aqui, né, o nosso papel como instituto, não somos ninguém para apontar A ou B, apenas vamos retratar com o nosso compromisso, com a nossa ética, aquilo que os eleitores estiverem respondendo em cada estado e no país todo, quantos por cento já estão decididos a votar no candidato A ou no candidato B. Esse é o nosso compromisso, e espero que todos, né, vão às urnas realmente, que eles compareçam, que exerçam, né, aí o seu papel, e talvez o brasileiro está precisando mais disso, né, mais de se preocupar realmente em acompanhar, né, os seus eleitos, né, que às vezes votam, mas também depois não acompanha, não cobra, não sabe, não se lembra, inclusive muitas pesquisas que a gente faz, não se lembra nem em quem votou. Passou 6 meses, se você perguntar, não sei quem que eu votei para deputado, não sei. E aí, quer dizer, e é essa base, né, da pirâmide de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, federais, que realmente governa. Quem está lá em cima acaba dando algumas diretrizes, mas, né, hoje em dia a gente tem, talvez, a Câmara, o Senado, seja quem realmente manda no país. Sim. E para a gente ter acesso às informações do Instituto Verità, como que as pessoas podem conhecer, além dos veículos de comunicação, vocês disponibilizam no site, como que é para acompanhar? Então, a gente sempre disponibiliza, né, através do Instagram, que é Instituto Verità, e coloca o PDF, né, quer dizer, um relatório mais completo, onde tem mais informações de cruzamentos, né, como pensam as pessoas do sexo masculino com o feminino, como pensam as pessoas da faixa etária A ou B, né, e assim por diante. Então, no site, que é www.institutoverità.com.br, tem informações mais detalhadas, né? Já numa rede social a gente não consegue dar essas informações com detalhes. Perfeito, excelente. A nossa produção já está colocando aqui no nosso chat também, e vai ter nos créditos do programa todo o Instagram e também o site do Instituto Verità. E para fechar aqui, né, nós vamos ter aí, qual que seria a dica que você deixaria para todas nós dentro dessas eleições 2022, Adriano? Vamos lá, vai pensando aí, calma aí, vai pensando aí, que agora o pessoal que nos acompanha aqui já sabe que é o momento que nós chamamos a Breaking News no ar, com Adriano Silvone, diretor executivo do Instituto Verità. Agora sim, vamos lá, vamos à dica. A dica eu acho que é consciência, né? É pensar agora, pensar no futuro, entendeu? Entender, né, quais são as propostas de cada candidato, principalmente, né, nos governos estaduais e principalmente, é claro, né, no governo federal, entender, né, o que cada um representa para o país, né? Pensar nos seus filhos, pensar nos seus netos. Eu acho que a gente não pode votar sem ter essa consciência, né, de que o seu voto ele define, né, não é só 4 anos às vezes, mas sim, né, toda
Uma uma geração maior. história que lá os nossos filhos, os nossos netos vão olhar para trás e vão saber se nós acertamos ou se nós erramos escolhendo, né, esse ou aquele candidato. Então, eu espero que as pessoas tenham, né, a consciência de fazer a melhor escolha, de representar, né, de exercer o seu poder de voto de forma responsável, né, que representa realmente o sentimento dele, não simplesmente aquelas pessoas que às vezes está, né, do entorno dele e que muitas das vezes, né, ele é levado a cometer um erro porque as pessoas, né, o estimulam de forma errada. Acho que tem que partir de cada um, né, ele tem uma segurança, ele se informar, né, acho que a população brasileira, né, precisa ser melhor educada, né, nesse modelo que é muito bonito. Na teoria, talvez seja o modelo de democracia mais bonito do mundo, né? Na prática, acho que está muito longe da gente alcançar ainda, mas acho que estamos caminhando, né? E a cada dia, quem sabe, a gente chega mais próximo. Excelente, Adriano. Você traz aqui uma situação reflexiva para a nossa Breaking News, né? Muito obrigado mesmo, porque não é o voto pelo voto, é um voto consciente, é exercer efetivamente a cidadania, até mesmo que você comentou, e acompanhar seus candidatos, né? Acompanhar as pessoas, o que eles estão fazendo para a sua comunidade, para a sua, né? Para o seu estado como um todo, né? E assim a gente tem o portal da transparência. É importante entender tudo isso para que a gente possa ter as nossas informações. Quem tem informação, a gente detém aí um poder de escolha muito maior. Então, um instituto de pesquisa sério, como o Instituto Veritas, nos ajuda a ter esse poder de escolha, né, dentro de uma assertividade daquilo que a gente precisa tomar aí da consciência, que não é só para nós, mas para toda a família. Muito obrigado aqui pela nossa Break News. Você que está nos acompanhando, então, gostou desse programa? Então dá um like aqui, compartilha para mais pessoas também esse nosso programa, para que possam conhecer mais esse momento de pesquisa eleitoral. Estamos chegando aí, os próximos dias será o segundo turno, para ajudar essas pessoas a refletirem mais a importância desse voto consciente. E você ajuda também aqui a Web TV continuar no ar de duas formas. Uma, fazendo a sua doação espontânea aqui no QR Code que tem abaixo da nossa tela, para ajudar a fraternidade a chegar em tantas casas e também alcançar tantas vidas por meio da sua evangelização, e também pode ajudar comprando artigos e produtos religiosos na loja virtual, na FSJPI Store, lá no Instagram. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil, inclusive daí de Berlândia, viu, Adriano? E chegar na tua casa os produtos vendidos na loja, e aqueles que estiverem aqui em São Paulo podem ir na loja física que fica na Rua Palestina, em frente à paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, e adquirir os produtos lá, que os irmãos e irmãs estarão de braços abertos para te receber. E de braços abertos, Adriano, conterrâneo, meio conterrâneo aí, naturalizado, uberlandense, né? Nós te recebemos aqui com muita alegria, toda essa verdade, né, que você traz para nós, essa transparência, de toda a seriedade do seu trabalho, de todas as pessoas da sua equipe que estão envolvidas, também buscando cada vez mais trazer essa clareza para nós em momentos tão, né, delicados que nós vivemos ao longo das nossas vidas quando a gente se fala de período eleitoral. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz e que Deus nos abençoe, que dê tudo certo aí para essa eleição e que o nosso país tenha o melhor caminho aí para o futuro. Amém. E você que está nos acompanhando sabe que nós temos aí um horário marcado na próxima sexta-feira, às 8h15 da manhã. Por isso que eu já te desejo uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana. Voto consciente para todos nós. Um grande abraço. Valeu, gente. Tchau, Um tchau. abraço.